é que transforma as pessoas. O amor é que nos transformou. É o amor é que nos muda. Não é outra coisa, irmãos. Esse assim, eu vou entrar nesse negócio de cabeça agora, discipulado. Então você tem que, eu e vocês precisamos ter esse requisito. Eu tenho que viver a essência do amor, longânimo, né? Tudo isso está dizendo aqui, certo? Por quê? Porque tem momentos que você vai querer desistir daquelas pessoas. Vai mesmo. Sabe, não, esse aqui eu não consigo andar com ela mais não. Realmente está difícil. Eu já fiz tudo que eu podia fazer. Já tem 2 anos que eu estou caminhando com essa pessoa. Eu vou desistir, né? 3 anos, 4 anos, não estou vendo fruto. Então, assim, mas é o amor que vai segurar. É o amor que vai, no momento certo, aquilo vai gerar fruto. Se tudo que você fez por aquela pessoa, irmãos, foi debaixo dessa unção, debaixo desse coração de amor, mais cedo ou mais tarde vai frutificar. Às vezes não frutifica na hora que nós queremos, certo? Mas vai frutificar, certo? Às vezes ele vai embora, você não tem notícia mais daquela pessoa, você cuidou dela 3 anos e ela foi embora. Vai passar um tempo, você vai ver um testemunho daquela pessoa em algum lugar, daquilo que você plantou na vida dela. Se ter amor, vai frutificar. A semente lançada na vida das pessoas, que nós lançamos, que é gerada pelo amor, ela mais cedo, mais tarde, ela vai frutificar. Ela vai nascer e ela vai dar fruto. Amém? Então, assim, é a essência do discipulado. Certo? Por quê? Porque realmente ele é um desafio, irmãos. Caminhar junto no século 21, nesse nível que nós estamos começando a caminhar, alguns aqui já estão experimentando isso, né? Nós entendemos isso e cremos que é uma ferramenta que Deus tem nos dado de cuidado, né? Nos blindando, né? Porque quando você tem um discipulador sobre a sua vida, eu tenho um discipulador sobre a minha vida, eu estou totalmente blindado, né? Eu estou debaixo de uma cobertura, eu estou debaixo de uma autoridade, né? Eu não estou só. Eu sei que tem alguém que intercede por mim, que ora comigo. Se eu ligar para ele 3 horas da manhã, ele corre lá onde eu estou, certo? Então, assim, nós precisamos, nós não podemos andar só, irmãos, sabe? Não podemos andar só, tá? Então, assim, alguns passos eu quero andar mais rápido, só para ir anotando, né? Segundo passo, né? Para gerar discípulos, Lucas 6, Lucas capítulo 6, do verso 12 e 13. Eu quero me tornar um discipulador, pastor Wendel. Qual é o outro passo que eu preciso ter? Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Então, o segundo passo para ser um discipulador, irmãos, é preciso, primeira coisa, orar. Jesus, ele gerou essas pessoas primeiro no mundo espiritual. Eu quero discipular o fulano, eu quero ter discípulos. Primeiro passo, o segundo passo, você precisa gerar essas pessoas através da oração. Você tem que gestar essas pessoas através da oração. Você precisa gestar eles. Por quê, pastor Wendel? Se você não gestar, irmãos, nós já tentamos em outros momentos encaixar. Você já viu que negócio? Não, o fulano encaixa ele com o fulano. Ele vai caminhar com ele debaixo do discipulado. Você põe lá, não dá liga. Não dá certo de caminhar junto, certo? Mas ele dava certo, era com o outro. Por quê? Porque não foi gestado por ele. Ele não foi gerado por ele. Então, a primeira vez que ele pisar na unha dele, do discipulador dele, que não gerou ele, vai empurrar ele para lá. Não vai ter a paciência com ele. Não vai ter o fruto do amor com ele. Entendeu? Então, o discipulado, o primeiro passo, nós precisamos orar. Eu quero ter discípulos. Então, começa a gerar essas pessoas no mundo espiritual. Começa a gemer por eles. Coloca o nome deles no seu caderno. Eu tenho o nome dos meus discípulos, irmão, no meu caderno, né, ali de anotação de oração, pela casa deles, pelos filhos deles, pela esposa deles, pelo casamento deles. Eu apresento eles diante de Deus, né, quando eu estou no meu devocional com Deus. Então, eu tenho essa prestação de conta diante de Deus pela vida deles. Então, ser um discipulador é gerar em nós uma responsabilidade pela vida das pessoas que você vai cuidar, que você vai discipular. Por que você fala do amor junto com esse processo, pastor Wendel? Porque quando você ganha o coração de uma pessoa e você começa a discipular ela, irmãos, você pode ralar ela, você pode ser uma palavra mais firme com ela, que ela não te larga. Ela fica 2, 3 dias longe de você, meio bicudinho, fica meio distante, mas passa um pouquinho e ela volta. Porque ela sabe que você fez aquilo, porque teve amor. Entendeu? Você pode fazer, é igual filho mesmo, irmãos, não é diferente.
Sabe? Você vai ter essa experiência, você vai ver como que funciona. Então é preciso orar, gerar essas pessoas. Jesus fez isso aqui, né? O momento que Jesus separou à noite, primeiro ele orou e depois ele escolheu os discípulos, né? Então primeiro ele gestou eles, né? Eu preciso de alguns homens, eu preciso formar esses homens para continuar essa obra, né? Nós precisamos disso, irmãos. Sabe, assim, é o que está começando a acontecer aqui, é muito lindo. Cada um pegando uma função, cada um começando a fazer, dividindo as funções. Isso é corpo. Agora, é centralizar em nós, não. Não é assim que funciona a obra, não. Lá na frente, eu tenho mais estudo, nós vamos estar tendo outras aulas. O Billy Graham falou isso. É a palavra do Billy Graham. Ele fala que o maior, onde ele mais errou no ministério dele, foi porque ele não trabalhou com um grupo pequeno. Ele só trabalhou com multidão. Ainda que ele foi um dos maiores evangelistas da nossa geração, mas ele não deixou discípulo. Encerrou o ministério de Billy Graham, encerrou, acabou. Podia ter vários Billy Grahams aí. Você está entendendo? Vários Billy Grahams enchendo 200 mil pessoas nos estádios. Então ele pregou e ganhou muitas pessoas para Jesus. Estádios lotados onde ele ia. Mais de 80 nações. Mas nos discipulou outros para continuar aquilo que ele fazia. Ele mesmo fala na biografia dele. Então, assim, nós precisamos gerar outras pessoas para nos para acompanhar, para nos auxiliar, para nos ajudar, para completar a obra que Deus começou na sua vida. O dia que Jesus te levar, tem que ter outros sucessores à sua altura e melhor que você, para continuar aquilo que você começou aqui, até que Jesus volta. Porque senão você foi embora, Jesus veio e te levou, acabou seu ministério, vai ter só lembranças, só memória, né? Jesus sabia que estava no momento dele partir, por isso ele falou, agora eu preciso levantar homens aqui para continuar. Orou, né? Escolheu esses homens, investiu na vida deles, discipulou eles e enviou eles. Agora eu posso ir, né? Então nós precisamos fazer isso tem que acontecer no nosso ministério, na nossa vida, amém? Gerar discípulos mesmo. Se você gerar discípulos de verdade, irmãos, o seu ministério vai ser um ministério aprovado. Aquilo que Jesus chamou você para fazer, você vai ser aprovado diante de Deus, eu tenho certeza. Às vezes você não é um evangelista, é tão lindo o discipulado, irmãos. Às vezes você não é um evangelista como eu não sou, mas às vezes eu ganhei alguém para Jesus, discipulei, enchi-o do Espírito Santo, gerei ele em Deus, cuidei dele, e ele vai ministrar e vai ganhar estádio lotado de gente para Jesus. E às vezes eu nunca vou fazer isso. Mas aquilo que for gerado por ele, eu faço parte. Então, às vezes, você vai cuidar de um discípulo e formar ele em Cristo e vai embora para a glória. E esse discípulo vai fazer toda a diferença aqui. E como o nosso pastor ministra todo dia para nós aqui, o dia que você chegar diante de Deus, ele vai falar, espere um pouquinho, aqui sua geração, aqui, ó. E vai mostrar, mas eu não ganhei esse tanto de gente, mas o seu discípulo ganhou. Você lembra aquela pessoa que você cuidou só de um e discipulou ele? Pois é, ele fez toda essa diferença aqui, olha aqui, ó. Entendeu? Então é o seu ministério, é o meu ministério, é o nosso chamado, né? É necessário isso aqui na nossa vida. Então primeiro é necessário gerar essas pessoas no mundo espiritual. Gálatas 4,19, por favor, pastor Ledil, só para nós entender mais um pouquinho o que acontecia com o apóstolo Paulo. Foi um grande discipulador. Gálatas 4,19. Oi? Não, está dentro ainda da oração. Isso. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Isso. Está vendo? Você escolheu eles agora. Ok, comecei a caminhar com eles agora. Qual que é o outro passo que eu preciso tomar ainda? Dentro desse entendimento, eu preciso gerar neles. Preciso interceder por eles, ao ponto de até ser Cristo formado neles. Sabe qual que é um top do discipulador? Não, eu fui um discipulador de êxito. É quando o seu discípulo, realmente, quando você olha para ele, você vê Cristo na vida dele. É isso que Paulo está dizendo. Até ser Cristo formado em vós. Aqueles pelo qual eu sofro dores de parto. Até ser Cristo formado em vós. Esse é o nível, irmãos, de oração, de intercessão que eu e você temos que ter pelos nossos discípulos.
Nós temos que gemer por eles, até nós vermos neles Cristo, até nós vermos neles o fruto, os frutos, nós vermos nele realmente assim, esse aí já está caminhando, já está ganhando vidas para Jesus, já é um homem de caráter, uma mulher de caráter, eu olho para ele, eu vejo Jesus. Aí sim você foi um discipulador aprovado diante de Deus, até ser neles formado Cristo, aqueles pelo qual eu sofro dores de parto. Então é uma intercessão, é um nível de intercessão. Paulo foi um excelente discipulador, irmãos. Foi o que ele entendeu. Paulo foi assim, ó, sabe, tremendo como discipulador, né? O discipulado, irmãos, nós temos que ter o entendimento que ele é para toda a vida. Ele é para toda a vida. Durante anos, irmãos, nós pensamos que o discipulado era só para aqueles que novo convertidos. Sim ou não? Eles nasceram de novo, nós fomos ali para a escolinha ali, fizemos o batismo com eles entenderam o batismo. De repente, nós levamos eles para a escolinha bíblica de domingo, certo? Eles passaram lá um estudo bíblico. Quando eles estavam 2 anos aqui na igreja, eu falo, não, aquele lá já está caminhando bem, eu não preciso mais cuidar dele, ele está discipulado, já está pronto. E vou cuidar de novos convertidos que vai chegar. Sim ou não? Aquele lá já está bem, já está fluindo, já está caminhando. E está errado. O discipulado é para toda a vida. Deixa eu te falar algo, irmãos. Quanto maior é o seu ministério, mais você e eu precisa de um discipulador. Ah, minha igreja agora tem 1000 membros, pastor Wenda. Aí que você precisa de discipulador mesmo. Esse é o entendimento. Se possível, 2. Certo? Por quê? Para te blindar. Ah, mas o meu ministério está grande, hoje eu virei um homem de Deus, já estou pronto, aprovado diante de Deus. Aí que você precisa, e eu preciso de um discipulador. Só porque nós não tínhamos esse entendimento. E vimos muitos homens de Deus que passaram pela nossa vida, saindo da rota, extraviando o trilho. Porque não teve essa pessoa para ele abrir o coração, que ele confiava, que ele se sentia como pai, que eles falavam assim, eu te dou o direito, você pôr o dedo no meu nariz e falar, você está errado. E nós precisamos ter essa pessoa na nossa vida. Eu preciso, eu não sei você. Eu preciso. E dou essa liberdade para o meu discipulador fazer isso. Porque eu preciso, para me moldar, para mim não sair do trilho, para mim não sair daquilo que Jesus tem para a minha vida. Então o discipulado, ele é para toda a vida. Até, eu tenho 80 anos, pastor, cabeça branca, preciso de um discipulador. Não se engane. Tem coisa na sua vida que você não tem ainda, que você não conquistou ainda, que você não conquistou isso em Deus ainda. O seu discipulador tem para te dar. Esse princípio é um princípio tão de Deus, irmãos, que tem pessoas que quando entendem isso, outras pessoas que têm menos maturidade às vezes na vida dele, como discipulador, ela só de estar debaixo desse princípio, Deus honra. Entenda bem, alguém que tem menos maturidade vai me discipular, um exemplo. Não vai acontecer isso, mas se acontecer, o Senhor mesmo assim, Ele te honra. Quando nós chegamos em Itaberaí, eu fiquei sendo discipulado, um menino novinho, eles não me conheciam, não sabiam quem que era, nós nem falou quem que nós éramos, não queria ministério nenhum, chegamos do corredor cansado lá, e nós ficamos debaixo de um rapaz lá, chamava Jairo, por causa do Paz para toda a vida, novinho na fé, irmãos, mas eu vou falar uma coisa, eu submeti a ele, e sabe o que acontece? O que ele tinha é o que eu precisava, para completar meu ministério. Quando você faz isso, Deus te honra. Ele só tinha em Deus o que eu precisava, pastor Ronaldo. Interessante, ele me dava umas machadadas, e era o que ele precisava, eu não tinha. E ele novo na fé, hoje ele já está no nome de Deus, né? Mas assim, é princípio. Quando você submete a uma autoridade, quando você entra debaixo de um discipulado, né? Aquilo que a pessoa tem é aquilo que você precisa para completar a sua carreira. Por isso que Jesus, ele não nos dá tudo para um só. Ele não deixa, ele não vai dar isso, ele nunca vai fazer isso, irmãos. Porque o que eu preciso para completar meu ministério está com você um pouco aí, Ronaldo. Tem um pouquinho dentro. Tem um pouquinho dentro do pastor Adão, tem um pouquinho dentro do pastor Wagner, do pastor Emílio, cada um aqui. Interessante, isso é igual um quebra-cabeça, irmãos. Não sei se vocês estão me entendendo.
Entendeu? Quando nós temos esse alinhamento, falando, tem algo no Jefferson ali, ó, que eu tenho que aprender, ué. Tem, ué. Demais da conta, e muito, é um menino de Deus. Entendeu? Agora não, eu sou um pastor, eu não vou receber, porque esse menino, ele é muito novinho ainda na fé, e fica falando algumas coisas. Quem é esse menino para me exortar? Né? Já rodou, irmão, com esse coração. Essa semana Deus moeu eu, quarta-feira, quando nosso pastor me chamou, o bispo, falou, olha, você faz meu atendimento. Não, uma outra. Não, é você e o bispo vai fazer. Colocou a intimidade dele nas nossas mãos. Ah, meu irmão, me ensinou demais. Nós somos abaixo dele, ué. Você está me entendendo? Princípio, irmãos. Princípio. Sabe o que ele fez? Eu estou me blindando. Eu não sou bobo. Eu estou me guardando. Entendeu? Então, irmãos, é de Deus. Isso nos blinda, isso nos guarda. Tem algumas características que nós vamos aprender com um homem chamado Barnabé aqui agora. Algumas características, né? Barnabé foi um discipulador de Êxodo. Qual foi a primeira vez que foi mensurado o nome desse homem na Bíblia? Atos, capítulo 4. Esse homem chamado Barnabé. No verso 36 e 37, pastor Edson. Discipulador de Êxodo, irmãos. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Primeiro passo, irmãos, que esse homem tinha como um grande discipulador, que ele foi escolhido, e o ministério desse homem foi lindo, e desse tamanhozinho, ó, foi pouco prazo, ele sai de cena da Bíblia, mas foi essencial como discipulador. Esse homem aqui nos ensina como discipulado como nunca. Alguém natural, alguém que não era visto como os apóstolos, não era apóstolo, era simplesmente um fazendeiro lá. Porque ele era alguém totalmente desprendido das coisas terrenas, de bens. Primeira coisa que ele fez, por que foi mensurado aqui na Bíblia, irmãos? Porque foi lá e vendeu tudo que tinha e veio e colocou aos pés dos apóstolos. Um discipulador, irmãos, para ser um discipulador de Êxodo, ele não pode ser apegado com essas coisas da terra. Ele não pode. Tem momento que você vai ter que mandar a mão no seu bolso e investir no seu discípulo. Certo? Tem momento que você vai ter que abrir mão de certas situações, de certas coisas na sua vida, para investir no seu discípulo, naquelas pessoas que Jesus te confiou para caminhar junto com você. Barnabé era alguém totalmente desprendido. Ele entendeu o princípio que aquela frase que o nosso pastor fala, né? Que pessoas valem mais do que coisas. Se você entrar nesse processo de um discipulador, para ser um discipulador, você já tem que entrar entendendo que essas vidas que Jesus confiou a você para cuidar, valem muito mais do que coisas, do que bens, né? Do que fazenda, do que terra, do que essas coisas. Que essas vidas que o Senhor confiou a você para cuidar, valem muito mais que tudo isso. Se você entender isso, irmãos, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer de você um grande discipulador, uma grande discipuladora. Quando você olhar para ele ou para ela e falar, você vale muito mais do que tudo isso. Você vale muito mais. Eu entendi isso. Por quê, irmãos? Quando você entende isso, quando eu entendo isso, as nossas práticas, as nossas atitudes com essas pessoas vai ser diferente. A pessoa que está recebendo essa ação nossa como discipulador, ela sabe, é como uma criança. Você já viu quem gosta de criança, gosta mesmo. Ela chega perto das crianças, porque as crianças são muito inocentes, mas elas são muito sensíveis, né? Elas sabem quem gosta dela, elas vêm para o colo dela, rapidinho, ela abraça aquela pessoa, certo? Porque elas sentem algo. Esse aí gosta de criança, esse aí gosta de mim, eu vou aproximar dele. Quem está sendo discipulado não é diferente, irmãos. Se eu for fazer algo, um discipulado, porque alguém me pediu para mim ser um discipulador de alguém, e eu fui só por causa daquela palavra, eu vim só por causa da obediência, não vai fluir não. É melhor você falar, não vou discipular, pastor, coloca outro, porque eu não vou amar ele a esse ponto. Eu não vou valorizar ele do tanto que ele tem que ser valorizado. Certo? Eu não consigo ir com ele até o final que ele precisa ir.
Eu só consigo ir com ele até aqui. Então, assim, não entra. Fala, não vou. Seja sincero com você mesmo e com aquela pessoa. Por quê, irmãos? Porque o Senhor vai nos pedir conta dessas pessoas que Ele deu para nós, nos confiou para nós cuidarmos. E nós temos que ter esse entendimento. Ele era de onde? Ele era de Chipre, Barnabé. Era de uma região frutífera, de terras mais caras da região. Então ele não vendeu uma terrinha, não, irmãos. Ele vendeu algo que custou muito caro. Essa região de Chipre aqui, ó. Eu estava falando com o pastor José quando estava estudando sobre isso aqui. Ele falou, é a região mais cara que tem lá. Porque assim, tudo que planta lá dá muito. Certo? É um lugar assim de terra bem cara. Então Barnabé era proprietário dessa fazenda, nesse local. E quando ele recebeu um avivamento na vida dele, ele recebeu Jesus ali, foi logo no início da igreja primitiva ali, e ele já entendeu. Ele falou, não, eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. E se entregou logo. Não estou dizendo para você vender tudo e vir aqui e colocar aqui. Não é isso, irmãos. Mas é o coração. É o coração. Sabe assim, nós como pastores estamos caminhando e todo dia nós ouvimos isso, assim, a gente fica triste porque assim, as pessoas querem. Sabe, irmão, as pessoas querem. Só porque é o seguinte, elas falam assim, olha, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que vender o imóvel, eu tenho que fazer isso. Eu não vim, pastor Wendel, por causa disso. Eu não vim por causa disso, eu não vim por causa daquilo. Você está entendendo? Então é uma guerra assim muito difícil entre as coisas e entre as coisas espiritual. Sabe, então eu não sou de cobrar muito daquelas pessoas que estão comigo. Em relação a cobrar, que eu quero dizer assim, em relação a, não, você larga o trabalho lá e vem aqui agora, tal. Não é assim que funciona. Mas eu tenho que gerar nelas esse entendimento. Isso aí eu preciso. Não adianta eu cobrar isso da pessoa, mas eu sou obrigado diante de Deus gerar essa verdade nela. Porque quando essa verdade que foi gerada no coração de Barnabé acontecer com ela, eu não preciso nem de falar isso para ela. Ela mesma vai falar, não, pastor Wendel, eu entendi agora, o meu trabalho agora aqui, ó, que você falar, vamos para lá pregar, nós vamos para aquele encontro, vamos trabalhar no encontro com Deus, daqui a um tempo vai ter, vamos. Então eu tenho um trabalho hoje que me deixa flexível para isso, eu preparei para isso, porque eu entendi que pessoas valem mais do que coisas. Então isso foi gerado dentro da pessoa, amém? Então nós temos que gerar isso no nosso discípulo, irmãos, entender que as coisas do alto é muito mais importante. Gerar isso nelas que há uma pátria que elas vão alcançar, que nós vamos alcançar, que aqui embaixo nunca é comparável com aquilo que nos espera. Então nós temos que gerar isso dentro das pessoas, dentro do coração dos nossos discípulos. Eu estou caminhando com uma pessoa, ele tem 2 anos aqui, e é um discípulo hoje, e ele foi adquirir um veículo bom na época, e ele veio me procurar opinião, e eu procurei ele assim, qual que é o seu coração adquirir esse veículo? Primeira coisa que eu falei para ele, não, pastor, é para servir o reino. É para servir o reino. É mesmo? É. Olha o que você está falando. É um veículo bom, porque pode carregar muita coisa nela. Então, assim, é mesmo? É. E de fato foi mesmo, está sendo mesmo. Todas as vezes que ela foi acionada para carregar algo para a igreja, né, para nos levar lá no índice, que lá é ruim de ir, ou buscar algo, essa pessoa está pronta. Ela entendeu que o que ela tem é para servir o reino. Se ela fala, não, é porque eu tinha um sonho de ter um veículo desse, mas é para mim, para minha família, é só para isso. Eu falo, não, seu coração está errado. Seu coração está errado. Entendeu? Então, assim, eu tive que gerar isso nele, antes da compra do veículo. Era uma pessoa muito possessiva, gostava muito de coisas terrenas, né? Mas o Senhor nos deu a capacidade de gerar isso nele. Né? Que as coisas do reino é mais importante. Você pode adquirir tudo, irmãos, e o Senhor está desesperado. Eu falo isso para os empresários aqui que estão caminhando conosco, desesperado para achar algumas pessoas para ele derramar milhões na mão deles. O Senhor falou comigo esses dias, milhões, e não está encontrando esses homens. Ele não está encontrando, porque não tem uma estrutura aqui, ó. Porque se ele derramar na mão de alguns hoje, amanhã ele não está aqui mais. Não tem estrutura ainda. Quando a gente morava ali na Casa da Árvore, no secreto, lá no quartinho, naquele ensinamento, vai para o seu quarto e orar, Deus me falou que Ele vai levantar milionários nos últimos dias. E caiu na minha mão, depois que eu anotei isso num livrinho secreto, um livro da profeta Ana Mendes, que é uma mulher muito séria, profeta.
ela fala exatamente isso. Esse livro foi escrito há muitos anos, então tudo isso é muito notícia antiga. O Senhor derramaria milhões na mão de alguns por um propósito específico dos últimos dias. E eu creio. E outro dia, conversando com o Gustavo, essas coisas loucas da internet, de como o anticristo está preparando a cama. Os Illuminatis e os milionários do mundo investem hoje milhões em todo o preparo da vida do anticristo. Mas o Senhor quer fazer algo antes muito forte. Amém. Então o Senhor está desesperado, irmãos, procurando essas pessoas para alcançar os confins da terra. Sabe aquele cano que ele precisa para canalizar aqui, sair lá na Somália, canalizar muito dinheiro, chegar na Índia, é esse cano. Vai ser essas pessoas, mas não está ainda encontrando, né? Porque essas pessoas podem se corromper. E eu não sei se hoje eu estou preparado para ter 2 milhões, 3 milhões. Eu falo diante de vocês e falo diante de Deus. Vocês me conhecem, eu também me conheço por dentro. Entendeu? Eu tenho que ser sincero. Se Deus colocar 5 milhões na sua mão hoje, você é a mesma pessoa amanhã aqui nessa igreja? 10 milhões na sua mão amanhã. Você é quem amanhã? Você entendeu? Você pensou nisso? Então, assim, ele tem que nos preparar aqui, irmãos, primeiro. Para depois ele... Não, agora eu posso confiar nele, milhões. Porque eu sei que isso não vai corromper ele. Ele vai ser só um agente meu aí na terra para as coisas acontecerem. É só isso, irmãos, que ele precisa, de um coração pronto para isso. Mas vamos voltar para cá, porque Barnabé tinha esse coração, né? Livre, né? Livre. Não apegava com as coisas. Outro ponto desse homem, irmãos, para um discipulador, ele servia. Aqui fala que ele era um levita, né? Quem é um levita na casa de Deus, né? É aquele que serve. E ele servia com prazer. Um bom discipulador tem que ter um coração pronto para servir. Pode ler em Atos, lá onde a gente estava lendo aqui, ó, a história dele, devagarzinho, eu fui remoendo, fui anotando ponto por ponto desse homem, certo? Ele tinha um coração pronto para servir. Pronto. Um bom discipulador sempre tem que estar pronto para servir. Uma palavra que você tem que sempre deixar para os seus discípulos, irmãos, olha, eu estou à sua disposição. Qualquer hora que você precisar de mim, estiver dentro do meu alcance, eu estou aqui para servir. Eles têm que ter essa confiança em você. Por que teve dificuldade, irmãos? 1 ano e pouquinho atrás, a gente falava sobre discipulado aqui, a gente quase apanhava. Porque foi implantado, alguns anos atrás, um modelo de discipulado, onde o discipulador era servido. Onde eu tinha que lavar o carro do meu discipulador. E abrir a porta do carro para ele. Agora, é errado isso? Não, mas com outro coração. Se eu tenho um discipulador que me serve, irmãos, automaticamente eu vou ficar desesperado para servir ele. Eu vou fazer este bar de uma graça, porque eu quero fazer isso. Quando você serve os seus discípulos de todo o seu coração, vai gerar nos seus discípulos um coração grato. E eles vão te surpreender. Eu já tenho sido surpreendido por algumas pessoas aqui. Chega na minha casa com alguma coisa, leva para mim. Não é só por causa de algum presente, alguma coisa, mas querendo me servir. Fui mudar, as pessoas foram ajudar. Então, assim, querendo servir. Por quê? Coração grato. Não impus, vem ajudar a mudar. Eu sou seu discipulador. Vem fazer isso comigo, porque eu sou discipulador, rapaz, sou autoridade sobre a sua vida. Não. Minha obrigação é eu servir eles. É o ministério da toalha, irmãos. Primeira coisa que Jesus fez para ensinar os discípulos ali depois, no final. Nós estamos, às vezes, querendo o trono, ao invés de querer o ministério da toalha. Né? É o ministério da toalha, é lavar os pés. Você quer ser um bom discipulador? Lava os pés dos seus discípulos. Eu preciso lavar os pés dos meus discípulos. Tiago está caminhando comigo. Quando ele sobe aqui para ministrar, irmãos, eu fico ali intercedendo o tempo todo. Tem hora que eu vou lá para trás, fico minha mão estendida lá orando, enquanto ele não desce daqui. Para que ele não cante uma nota errada, para que ele não fale algo aqui em cima que não tem que ser. Eu tenho a obrigação de cobrir ele quando ele está aqui, ué. Jesus me confiou a caminhar com ele, ué. Então é nesse nível. Eu tenho uma obrigação diante de Deus de fazer com que o ministério dele se cumpra. Eu tenho que ser um facilitador na vida dele, para ele cumprir o propósito de Deus na vida dele. Isso vale para o meu discípulo, eu como discipulador, e eu como discípulo do meu discipulador. Tanto para cima quanto para baixo.
Eu tenho que ser um facilitador para o meu discipulador cumprir o propósito que Deus tem na vida dele, e eu tenho que ser um facilitador para quem está caminhando comigo para cumprir o propósito de Deus na vida dele também. Então, ou seja, nós temos que ser um agente de facilidade para as pessoas cumprir o propósito de Deus na vida deles. Porque se você conseguir fazer isso, você cumpriu o seu papel aqui. Você cumpriu o propósito de Deus na sua vida aqui. Era isso que Paulo fazia. Paulo honrou o discipulador dele, mas depois também ele honrou os seus discípulos. Ele facilitou tudo para Timóteo cumprir a carreira, e outros, e outros, e outros, e outros, e outros. Ele foi um facilitador para esses camaradas cumprir a carreira deles, orientando eles em amor, como fazer assim, como não fazer assim, como exortar, como não exortar. Sabe o que é isso, irmãos? Ajudando essas pessoas a cumprir a carreira delas. Um discipulador de êxito, irmãos, sabe como que funciona? É quando o seu discípulo vai além de onde você foi. Não trava o seu discípulo, não deixe ele debaixo de você querendo crescer e você amarrando ele. Não, tira a tampa e empurra ele para cima. E desapareça, por favor. Esse é o papel do discipulador. É fazer com que meu discípulo vá além de aonde eu fui. É isso que nosso pastor falou esses dias aqui. Sabe, tremi nas pernas. Por quê? Ele falou, agora eu vou ver realmente o fruto que eu tive aqui durante 2 anos e pouco. Se a igreja não estiver melhor, esses dias que eu não estou aqui, do que quando eu estava aqui, eu errei. Vocês ouviram o dia ele falou isso? Então é responsabilidade minha e sua. E quando ele chegar, dá boas notícias para ele. Isso alegra o coração do discipulador, irmãos. Quando o seu discípulo chega e fala algo bom, não é para rasgar seta, não é para puxar saco, não é nada disso, irmãos. Eu tenho certeza, você também tem filho, você sabe o que eu estou falando. Quando seu filho chega com a nota boa da escola, você agrada. Uma notícia, passei em concurso, pai, passei isso, passei isso. É bom demais. É bom demais. Valeu a pena investir na vida do meu filho. Assim é como discipulador. Então nós temos que ter um facilitador, amém, irmãos? Para que os nossos discípulos vá além de onde nós fomos. O significado do nome Barnabé aqui, irmãos, tem algum significado. Barnabé, filho da exortação. Filho da exortação. Barnabé, ele exortava. Um discipulador, na hora certa, ele precisa exortar o seu discípulo. Na hora de passar a mão na cabeça, e dar um abraço, um beijinho nele ali, dá. Mas na hora de exortar, na hora de você dar um confrontozinho mais forte, dá também. Sabe, não seja omisso. Não seja omisso. Um dos que tem mais levado pancada é o Tiago. O que eu falei para você um dia, Tiago? Pode falar para os irmãos aí. Só uma. E ele colou mais em mim. Porque ele sabia que eu estava falando aquela palavra para ele ali com amor. Ele sabe que eu choro diante de Deus por ele. Ele aceitou. Foi dentro do olho dele e falou, sabe por que você está precisando nessa área aí, meu filho, virar homem? Para você ter autoridade nessa área, nessa e nessa. No final nós terminamos orando e abraçando e chorando. É isso que nós fazemos sempre, olhando no olho do outro. Não precisa exortar, irmãos, mas exorta com o coração de amor. Seu discípulo vai saber certinho na hora que você exortar ele com o coração de amor. Sabe? E quando você exortou ele na carne, deu só um rala para é diferente. É como fosse um filho mesmo natural, irmãos. Quando eu disciplino meus filhos no espírito, eu vou lá para o sofá e eles deitam no meu colo. Fica lá, com as perninhas tudo riscadas de vara. Agora eu não bato mais assim, mas quando eu batia. E depois logo dormia, eu tinha que pegar e pôr na cama. Mas quando eu batia neles na carne, eles logo iam para o quarto e dormia para lá. É fato. É fato. Não é diferente como discipulado. Né? Barnabé. Bar, filho. Né? Nabé, consolador. Consolador. Tem momento, irmãos, que você vai ter que dar seu ombro como discipulador para o seu discípulo chorar. Deixa ele chorar.
sabe? Só ouve Ele, ouça Ele, certo? Ame Ele, não é lamber ferida, não. Ame, abrace, chora com Ele se for preciso, consola Ele, cuida dele, abraço de pai, abraço de mãe, fala, vem cá mesmo, meu filho, vem cá, vai mudando lá, vem cá, fica aqui um pouquinho aqui, sabe? Surpreenda seus discípulos com amor. Sabe aquela que eles não estão esperando? Você chega e vem cá um pouquinho, ele está agitado ali, vem cá, rapaz, dá um abraço aqui, vem cá, quieta um pouquinho. Sabe o que isso dá, irmão? Segurança para a pessoa. Fala, não, eu estou protegido, eu tenho alguém que me ama, que cuida de mim. Entendeu? Então, por isso que eu falei o primeiro passo, 1 Coríntios, irmão, se não tiver amor, não tem início de discipulado, né? Outro significado, filho do encorajamento. Tudo em Barnabé, irmão, estamos falando de Barnabé ainda. Estamos longe falando desse homem aqui. Filho do encorajamento. Você é aquele, irmãos, que vai acreditar nos seus discípulos muito mais do que ele mesmo. Se tem alguém que vai acreditar no seu discípulo, na sua discípula, é você. Nem ele olha no espelho e fala, não sou capaz, não. Fala, você é. Você vai alcançar, você vai chegar lá. Você vai cumprir sua carreira. Você vai cumprir o seu chamado. Você vai cumprir aquilo que Deus te deu. E eu estou junto com você, e nós vamos juntos, até Jesus se cumprir. Encoraja. Seja uma boca que libera a palavra, que vai encorajar essa pessoa. Joga essa pessoa para cima. Faça ela olhar no espelho e saber quem ela é. Mostra a identidade dela para ela, quem ela é. Isso gera identidade no seu discípulo. Tem pessoas que não olham nem no espelho, irmãos, porque é tão desanimado. Eu não consigo mais, eu não consigo, eu não vou, eu não rompo, o negócio não vai. Sabe? É a hora do discipulador chegar e falar, olha no espelho. É isso, pastor Enio? Que Deus tem feito na sua vida? Tem colocado um espelho diante de você? Tem gerado a identidade da sua vida? Amém. Isso. É essa segurança que nós precisamos passar, irmãos, para os discípulos. É esse coração, amém? Que ela teve essa confiança, essa entrega. Não, eu tenho alguém que eu posso confiar, eu posso me lançar nos braços dela, eu posso ali vou ser consolada, amada, cuidada, vou receber uma palavra de bênção, né? Uma palavra de ânimo. Só para nós encerrar, está quase encerrando os horários, irmão, só para você entender, eu notei aqui, quais são os atributos espirituais de Barnabé como um discipulador? Quais são os atributos espirituais de Barnabé como um discipulador? Atos 11, 24. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Primeiro, ele era um homem bom. O que nós precisamos ser como discipulador, uma discipuladora? Uma pessoa boa. Bom mesmo. Quando fala bom, é bom, né? Segundo, cheio do Espírito Santo e de fé. Um bom discipulador, irmãos, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Ele precisa ser cheio do Espírito Santo e cheio de fé. É necessário termos esse atributo. Precisamos ser uma pessoa boa. Precisamos ter uma pessoa cheia do Espírito Santo e cheia de fé. Como que você vai tirar uma pessoa de um certo lugar, cuidando dela, se você não estiver cheio do Espírito Santo e se você não estiver cheio de fé? Me explica um negócio desse. Na hora que eu estava diante do pastor Enio, naquelas primeiras conversas, como que eu ia conduzir aquele homem a sair daquela condição? Eu ia pegar na mão dele, tirar ele daquele lugar e levar ele para um certo lugar em Deus, se eu não estiver cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Não tem como. Todas as palavras que eu falasse para ele conhece a Bíblia até mais do que eu. Né? Mais convertido, tem mais facilidade em aprender, decorar texto, essas coisas. E não era uma palavra boa, que já foi em 1000 congressos, ele sabe tudo essas palavras de cor. O que você faz numa situação como essa, se você não estiver cheio do Espírito Santo e cheio de fé?
Você entendeu? Então, assim, é necessário. Um bom discipulador, uma boa discipuladora é necessário, porque todas as vezes que você estiver diante do seu discípulo, algo de novo de você tem que sair para ela, para aquela pessoa. Uma palavra liberada de fé, certo? Uma palavra direcionada. Tem momento que eu ouço eles, irmãos, e eu fico ali dentro de mim, eu não sei nem o que falar. No finalzinho, o Espírito Santo sobra uma palavra. Eu só falo assim, ó, eu creio, irmãos, eu tenho uma palavra para você. O caminho é aqui, ó. E ele vai e o negócio dá certo. Então, essa dependência do Espírito Santo, para você cuidar de alguém, para você discipular alguém. Todo momento que você for discipular alguém, cuidar de alguém, vai com esse coração dessa dependência. Não vai só com o seu intelecto, não vai só com o seu entendimento humano. Sim, pastor. Amém. 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 Então é necessário, irmãos. Sabe, você não pode, não tem como nós estarmos seco, sabe, e cuidar de alguém. Senão vai ser abraço de dois. Você já viu o que é abraço de dois? É quando um está morrendo afogado e você não sabe nadar direito, chega lá e ele gruda com você. Sabe o que acontece? Morre os dois. Se você for cuidar de alguém, se você não estiver cheio do Espírito Santo e cheio de fé, você vai ser um abraço de dois. Eu vou ser um abraço de dois. Se a Silvane chega lá na pastora Juliana e ela não está cheia do Espírito Santo naquela hora, cheia de fé, e abraçar as 12 e chorar. Aí a Silvane falou, eu estou saindo pior do que quando eu cheguei aqui. Eu fui lá para me ser consolada e eu tive que consolar ela. Abraçou nós dois, dando eu chorar. Você está entendendo, irmãos? Não é que você tem que ser super-homem e super-mulher, não. Meus discípulos sabem meus defeitos, mais do que eu. Eu tenho muito mais defeito que qualidade, mas aquilo que eu tenho de bom, vocês pegam para vocês. Aquilo que eu tenho de ruim, intercede por mim. Não precisa esconder suas falhas para eles, não, irmãos. Aquilo que você é fraco, fala, ora por mim que eu sou fraco nessa área. Pronto. Isso aí eu não consegui ainda chegar nesse lugar em Deus. Eu não sou super-homem, a hora nenhuma eu for super-homem, não conheço. Tem coisa que eu não sei responder para eles, não. E não fico com vergonha de ficar falando isso para eles também. Não vou dar uma resposta que eu não sei, não vou inventar. Irmão, vamos orar mais uns dias, eu não sei te responder isso. Essa questão aqui, não tem esse entendimento ainda. Amém? Então nós temos que ter esse coração disposto. Um discipulador como esses, com esses atributos, o que acontece? Ele tem facilidade de atrair as pessoas até Jesus. Barnabé atraía as pessoas, e foi muitas pessoas. Depois nós vamos continuar estudando sobre ele. Ele tinha essa facilidade de atrair as pessoas até Jesus. Um bom discipulador, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, ele atrai as pessoas para Jesus. Todas as vezes que eles chegar perto de você para alguma coisa, você vai conduzir eles e apontar eles para Jesus. Todas as vezes que ele chegar algum momento para abrir o coração, para falar de alguma situação financeira, casamento, qualquer área da vida dele, aponta ele para Jesus e leva ele até Jesus. Atrai essas pessoas até você e conduz essas pessoas a Jesus. É isso que nós temos que fazer. Ele tem graça para formar discípulos para Jesus. Primeiro entendimento que nós temos que ter também, irmãos, como Barnabé teve, é formar discípulos para Jesus. É para servir o reino. Não são os meus discípulos, é os discípulos de Jesus. Depois, mais na frente, vamos estudar sobre Lucas. Lá um pouquinho onde fala dos pré-requisitos para ser um discípulo de Jesus, que o negócio é muito mais, né? Então, assim, nós precisamos gerar esses discípulos para cumprir o chamado deles e para caminhar com Jesus. É isso que você e eu precisamos fazer como discipulador. Ele não tem dificuldades para ser um discipulador, ser discipulado por alguém. Um bom discipulador, irmãos, não pode ter dificuldade em ser discipulado por alguém. Eu só quero cuidar de gente, eu não quero que ninguém cuide de você. Não tem como, não funciona. Você só vai ser um bom discipulador se você for um bom discípulo. Aquilo que você planta, você colhe. Você quer colher discípulos que vai te honrar? Honre o seu discipulador.
Você quer ser discípulos parecidos com Jesus? Seja assim com o seu discipulador. Você quer que os seus discípulos te honrem? Honrem o seu discipulador. É uma via de mão dupla. Por isso que é lindo o discipulado. Ah, mas eu só tenho discípulos curva de rio, pastor Wender. Olha como você está sendo com o seu discipulador. Faça essa leitura. Para um pouquinho e olha como você está sendo com ele. Os meus discípulos, ninguém me honra, pastor Wender. Olha se você realmente está honrando o seu discipulador. Ninguém, um dos meus discípulos, me serve. Você está servindo o seu discipulador? Meus discípulos, nenhum deles chega em mim e me dá um abraço, pastor Wender. Mas você está abraçando o seu discipulador? Você está entendendo, irmãos? Então, aquele que não é um bom discípulo, nunca vai ser um bom discipulador. Resumindo. É uma lei de Deus. Você nunca vai nascer pai. Você nasce filho. Depois se torna pai. É natural. Então, para você ser um bom discipulador, primeiro você precisa ser um bom discípulo. Eu preciso ser um bom discípulo. É assim que funciona. Agora eu sou um bom discípulo. Eu tenho feito o meu máximo para ser um bom discípulo. Então você está preparado para ser um bom discipulador. Porque aquilo que você plantou, você vai colher com os seus. É a lei da semeadura. Amém? Creio que na próxima sexta, o Senhor der oportunidade, nós vamos estar falando mais de discipulado. Creio que sim, né? Porque ele pediu para a gente falar até a volta dele. Amém? Glória a Deus, pastor Wagner.